Tem jogador que sente muito quando muda de ambiente, sai do Brasil, chega na Europa e parece que tudo pesa mais. A pressão, o idioma diferente, a cultura diferente, a torcida é mais exigente e é um outro ritmo de jogo. Muitas vezes o cara começa mal, a imprensa cai em cima, a torcida desconfia e quando ele percebe ele já tá rotulado com um fracasso. Ainda mais quando sai de um clube como o Flamengo, qualquer erro vira manchete, qualquer falha vira meme. Se o jogador não tiver a cabeça forte, ele simplesmente some. Mas também existe aquele tipo de jogador que não sente esse peso. O cara chega como se sempre tivesse jogado ali, não se esconde, não foge do jogo, não se intimida e até parece que nasceu pra jogar naquele lugar. E é exatamente isso que está acontecendo com o Wesley na Roma. Deixou o cruzamento pra trás, bateu Wesley! Frente, Wesley diante do goleiro, tocou pro gol! Gol de novo, Wesley levantou a cabeça, pode bater cruzado, gol! Um garoto que já foi desacreditado no Flamengo, que era considerado um fracasso, um flop, um bagre total, hoje virou um dos protagonistas de um dos maiores times da Itália. Hoje, aos 22 anos, o Wesley já é considerado um dos melhores laterais direitos em atividade no futebol italiano. Recentemente recebeu uma sondagem do Manchester City. Sim, rapaziada, o Guardiola demonstrou interesse em contratar o Wesley na próxima temporada. Quem diria, né, mano? Um cara que era criticado no Flamengo, depois passou a ser elogiado, né? Conseguiu ter ali uma virada de chave, conseguiu se superar na sua última temporada, realmente jogou muita bola, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, fez um baita mundial de clubes e conseguiu dar a volta por cima, mas o início do Wesley não foi nada legal. No começo não era titular absoluto e quando jogava era vaiado em campo, no meio da partida, era criticado e considerado um jogador completamente comum. Hoje em dia o Wesley tá jogando o campeonato italiano como se fosse um veterano, seguro, confiante, intenso e encantando a torcida romanista. E estamos falando simplesmente do campeonato italiano, rapaziada, não é qualquer liga. Um campeonato extremamente tático, físico e difícil para qualquer lateral jogar. É uma liga onde não tem espaço e nem tempo para pensar, ou você decide rápido ou você é engolido. E a gente tem vários exemplos de jogadores que tinham nomes, né, rapaziada, que tem talento, que tinham potencial, mas não conseguiu se adaptar no futebol italiano. O Gabigol talvez seja o principal exemplo, né, cara? Um jogador assim que é espetacular, é incrível, dispensa comentários, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, um dos maiores jogadores da história da Libertadores, um cara que, pô, tem todos os recordes possíveis, chegou na Inter de Milão e não teve nem tempo pra jogar, nem espaço, não conseguiu se adaptar na equipe italiana. O Caio Jorge é a mesma coisa, né? Chegou à Juventus e não conseguiu jogar. O próprio Gerson na época da Fiorentina também não conseguiu ter muito espaço, entre outros jogadores que foram pro campeonato italiano, mas por ser muito tático e físico, demoraram para se adaptar e a liga, enfim, a imprensa, os torcedores e o treinador não teve paciência. Mas o Wesley foi diferente, cara. O Wesley desde o primeiro jogo já chamou a atenção da torcida, já chamou a atenção da imprensa e do treinador. O cara parece que sempre jogou na Roma, rapaziada. Ele simplesmente não sentiu o peso e a diferença de mudar do Brasil pro futebol italiano. Desde os primeiros jogos já deu pra ver que ele não sentiu o tamanho da camisa, não sentiu a pressão do Olímpico e não sentiu o peso de jogar na Itália. Muito pelo contrário, parece que ele ganhou confiança, parece que o nível subiu e ele só melhorou. Ele joga simples quando precisa, mas também tem coragem, ele apoia no ataque, pisa no campo ofensivo, ganha duelos, marca forte, dá assistência, faz gol, virou um lateral completo. Não é aquele lateral que se esconde do jogo e que só aparece quando acionam ele, não, ele aciona o jogo, ele vai buscar o jogo e participa demais, rapaziada. Todo momento o Wesley tá indo pro ataque, tá abrindo pelo meio. Gente, o Wesley às vezes parece mais um armador do que um lateral em campo. Mas impressionante é a maturidade dele, né? Porque a lateral é uma posição muito ingrata. Se você erra lá atrás, você vira vilão. Se você acerta na frente, muitas vezes ninguém fala nada. Mesmo assim, o Wesley não se intimidou, continuou jogando, continuou pedindo a bola e continuou sendo agressivo. E isso a torcida italiana percebeu rápido. Aos poucos ele foi ganhando cada vez mais espaço até virar titular absoluto da posição. Foi ganhando confiança do treinador, foi ganhando moral com a torcida e hoje já é visto como uma das peças mais
mais importantes dessa Roma. Olha a virada de chave desse cara, rapaziada, de criticado no futebol brasileiro, inclusive de convocado para a seleção brasileira e questionado, tá bom? Ah, não tem nível para jogar no Brasil, não pode mais ser convocado, não sei o que, e hoje em dia é um dos melhores laterais do mundo. Isso diz muito mais sobre a mentalidade do que sobre o talento, né? Porque talento ele sempre teve, o que faltava era um ambiente que confiasse nele. Hoje o Wesley parece outro jogador, é mais seguro defensivamente, mais inteligente nas subidas e muito mais forte mentalmente. Não é exagero dizer que a Roma encontrou um lateral pronto. Aliás, o Wesley era muito criticado aqui no futebol brasileiro por algumas tomadas de decisões erradas, né? A parte defensiva do Wesley sempre foi muito frágil, mas assim, ele chegou na Roma e parece que mudou da água pro vinho, tá? Ele virou um outro jogador, defensivamente muito mais seguro, né? Pô, tinha gente que falava também que o Wesley não sabia cruzar, né? É um lateral que não sabe cruzar. Hoje na Roma já tá dando assistência com cruzamento, cara. Virou outro atleta, rapaziada. E se você parar pra ver a naturalidade com que ele tá jogando na liga italiana, fica até difícil acreditar que aquele Wesley já foi chamado de fraco, bagre e até mesmo de limitado. Talvez ele só precisasse sair do caos, respirar outro futebol e encontrar um lugar onde pudesse evoluir em paz. E uma coisa é certo, rapaziada, o Wesley tá com vaga quase garantida pra Copa do Mundo e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vocês acham que o Wesley tem nível e deve ser convocado pra Copa, até porque a lateral direita é uma posição que tá escassa, né, rapaziada? É uma posição meio complicada na seleção brasileira, tanto a esquerda quanto a direita tá complicado de achar alguém bom pra se convocar. E não é exagero falar que se continuar nesse nível, o Wesley vai pra uma equipe melhor, tá? Não que a Roma seja ruim, mas a Roma hoje é uma equipe de segunda, terceira prateleira e, cara, do jeito que o Wesley tá jogando, já foi sondado pelo Manchester City, já recebeu ali um famoso interesse, né, cara, do Guardiola. E se continuar nesse nível, eu não dou uma, duas temporadas pra gente ver o Wesley num time grande da Premier League, de La Liga, gente, isso vai acontecer, tá? O Wesley hoje tá praticando futebol impecável, um dos melhores laterais do mundo e a Roma tá simplesmente apaixonada nele. Todo vídeo que a Roma posta nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, é do Wesley. Todo dia tem um vídeo diferente dele com uma música brasileira, um domínio que ele faz, um gol, uma assistência, um drible, um corte que ele faz, né, cara, um desarme ali. Gente, tudo que o Wesley faz é aplaudido e é elogiado pela Roma. Inclusive já tem até música da torcida pro Wesley, sempre que ele sai de campo, que termina o jogo, a torcida grita o nome dele, aplaude. Hoje ele já virou um xodó da torcida da Roma e não é qualquer coisa, né, rapaziada? Não é normal, não é qualquer um que vai chegar lá e vai cair nos braços e nas graças da torcida da Roma, que é uma torcida muito exigente. Porém o Wesley, mesmo com pouco tempo, já fez isso valer a pena e já fez por merecer. Mas enfim, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre o Wesley? Comenta aqui embaixo nos comentários, pra quem acompanha, pra quem tá assistindo o futebol italiano aí e acompanhando a Roma, qual que é a avaliação de vocês pra cima do Wesley, hoje uma das principais peças da Roma. Quero saber de vocês, do Wesley merece ou não ser convocado pra seleção brasileira? Bota aqui embaixo nos comentários. É isso, um beijo, um abraço e até a próxima.